Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live. Estamos com uma convidada muito especial que a gente vai apresentar para vocês aqui daqui a pouquinho. Hoje o tema, que vamos discutir é sobre gestão de pessoas, que também é um tema para lá de importante, principalmente aí para os alunos que estão no primeiro módulo, falando sobre o mundo corporativo, mas isso se estende também para todo o curso, tá bom, alunos? Então vamos dar início, vou passar a palavra para a nossa convidada para que ela se apresente para vocês. Então, sinta-se à vontade. Seja muito bem-vindo primeiramente, Sinta-se em casa também. Muito obrigado. Boa noite a todos os nossos alunos que estão aí. Já é um bom começo, Você ver, assim, pessoas tão jovens num curso assim se preparando para o mercado de trabalho, É um prazer enorme estar batendo esse bate-papo com vocês. Eu me chamo Josiele, tenho 36 anos, sou gerente comercial há 15 anos já. Entre uma empresa e outra, agora há 4 anos, estou indo para 4 anos gerente comercial na rede da companhia das lojas Quero Quero. Então a gente tem um pouquinho de bagagem para conversar com essa piazada aí que está assistindo nós, essa meninada. E estamos abertos a perguntas, a comentários, para fazer o nosso bate-papo nessa noite mais interagindo e mais interessante ainda. Isso aí, o bate-papo tá aberto aqui, quem tiver alguma pergunta, se também quiserem falar um pouquinho sobre como tá o áudio, a imagem, é muito importante pra gente ir vendo como que tá em relação a isso, tá bom? Sintam-se à vontade aí para comentar aí no nosso chat. Muito bem, boa noite pessoal, boa noite estudantes. Bom, então hoje mais uma oportunidade de aprender muito. Para nós, eu também digo para nós, porque eu também aprendo muito com as nossas conversas aqui. Enfim, uma das melhores maneiras de a gente aprender é conversando, é conversar com pessoas que já passaram por experiências. Aquela história do ouço os mais velhos é muito real, porque muitas vezes a gente pode saber o que não fazer, muitas vezes o que fazer, então são muitas situações que podem agregar e muito, ainda mais hoje que a Josiele aqui, que já comentou com nós aqui, que gosta de trabalhar com jovens. Então eu tenho certeza que vai agregar, vai ter muita informação aqui bacana, que vai ajudar vocês aí nessa vida profissional. Exatamente. E como você comentou, tem muita história para contar, Talvez aqui para iniciar seria interessante já começar contando um pouco da tua história, Como que você desenvolveu aí a tua carreira para chegar onde está hoje, que hoje é um cargo muito importante dentro das lojas Quero Quero, A gerência é um cargo almejado por muitos, Então, como que foi a tua história? Se tu quiser compartilhar um pouquinho com a gente, com os alunos, também sinta-se à vontade. Com certeza, é um prazer muito grande, Eu sou natural de Coronel Vivida, no interior aqui, uma cidadezinha próxima a nós, Um orgulho muito grande. Nasci e cresci no interior, meus pais da agricultura familiar. Trabalhei muito, nessa área de agricultura e até mesmo eu falo assim, braçal, eu trabalhei muito, não tenho vergonha, tenho sim muito orgulho disso, Que foi dali que meus pais tiraram o sustento, enfim, a formação para mim. Ali logo meus 16, 17 anos eu finalizei o meu ensino médio e fiquei mais um período com os meus pais no interior, porque as dificuldades, enfim, nós não tínhamos condições deles me manterem numa faculdade particular ou coisa assim. Com o passar do tempo eu decidi fazer especificações, estudos, e recebi uma oportunidade de um grande gestor para mim ter a minha primeira experiência profissional. Eu entrei na Coamo Agroindústria, como auxiliar operacional, onde eu conferia notas fiscais, cargas e descargas. E foi onde assim eu comecei a paixão por pessoas, por gestão. Eu assim tive a experiência e a oportunidade de ter uma oportunidade por um gestor muito humano. E ele me deu uma oportunidade, eu não tinha experiência, não tinha estudo, apenas o ensino médio, informática, aquela coisa básica que a maioria dos nossos jovens hoje, às vezes tem uma estrutura melhor do que eu tinha na época. Comecei lá de auxiliar operacional, logo na sequência eu fui indicada a um processo seletivo de uma loja que estava abrindo na cidade, e eu passei para a Caixa, comecei, para os nossos jovens que estão nos vendo, eu comecei lá de baixo. Saí de um auxiliar operacional, onde eu trabalhava 5 dias conferindo carga e descarga. Vim para trabalhar numa rede de lojas, Salfer, na época, que existia aqui. Hoje, infelizmente, eles
né? Venderam para Ricardo Eletro e, enfim, se desfizeram da rede. Comecei como caixa, tive a oportunidade de coordenadora administrativa e ingressei ali em pouco tempo no programa de gerente trainee da empresa. E ali eu comecei a desenvolver a paixão por pessoas mais forte e foi onde eu ingressei em processos gerenciais na minha faculdade. Me identifiquei muito com a área de RH, me especializei um pouco mais ali dentro e fui investindo. E de lá para cá, então, de 2005 para cá, eu entrei nessa área de gestão e estamos aí. Saí da Salfer, entrei numa outra empresa, fiquei mais 8 anos, saí de lá e vim para Quero Quero. Então, resumidamente, é mais ou menos essa história que eu tive, né? Comecei de operacional, fui para caixa, coordenadora administrativa, passei por um programa, né, um plano de carreira dentro da empresa onde me deram oportunidade para eu estar onde eu estou hoje. Nada vem de graça, né? Muito empenho, muito a gente ter que fazer o nosso melhor todos os dias, né? E ser reconhecido. Isso é muito bom para nós quando nós chegamos nesse nível, né? E eu digo assim, não estou realizada. Eu posso muito mais. Exatamente. Eu sempre comento que quando a gente fala que a gente está 100% contente com tudo, é porque a gente não tem mais a crescer e a gente sempre quer crescer, né? Com certeza. Então a gente sempre tem que ter uma insatisfaçãozinha ali, não algo assim no lado ruim da insatisfação, mas algo a mais que a gente quer. E pra gente conseguir chegar mais à frente, a gente precisa ter isso, né? E ir crescendo constantemente. É como eu sempre falo, né? A gente não pode ser parado no tempo pelo comodismo. Nós queremos e precisamos sempre querer mais. E os nossos jovens aí que têm um leque de oportunidades, uma gama, para eles eu digo assim, o céu é o limite. Nós precisamos voar, não podemos ficar estagnados. Exatamente. E uma coisa muito importante que você falou, que você foi crescendo, começou de baixo, né? É algo muito importante que hoje os jovens precisam também ter um contato com isso. Porque nem sempre você vai conseguir iniciar a tua carreira lá num cargo, muito pelo contrário, na verdade, é muito difícil, né? Eu sempre comento que quando você começa de cima, a tendência é você descer. Agora, se você começa de baixo, a tendência é que você você não tem nada melhor, né? Que gratificante, Exato. Né, Fran? Você crescer, você chegar a um patamar, em cargos, em promoções, enfim, mérito do teu esforço, da tua dedicação, do teu trabalho. Isso acho que é o que mais vale a pena pra gente nesse ambiente, nesse mundo que a gente vive, né? O nosso reconhecimento. Isso tá dando certo, né? Com certeza. O fruto do nosso trabalho. Justamente. E é aquela questão de saber aproveitar toda e qualquer oportunidade, né? Acredito que foi isso que você foi aproveitando na sua vida. Todo momento é um momento em que você pode desfrutar, né? Não colocar em uma situação de isso aqui vai ser chato, isso aqui não vai ser feito. Tem que aproveitar. Então, não existe um limite, né, como já foi falado. Se você tiver, por exemplo, nossa live aqui, eu vi bastante gente perguntando quanto que dura. Não importa, pessoal. O que importa é que vocês têm conteúdo. Se durar 30 minutos, aproveite. Se durar 1 hora, melhor ainda, mais conteúdo. Então, a gente não pode se preocupar com o quanto que tem, mas com aquilo que você tem para aproveitar, né? Diante disso, uma questão assim, voltada para essa questão das oportunidades... Teve alguma oportunidade que você acha que, poxa, deixei passar por falta de um pouco de visão que você tem hoje de mercado, assim, de experiência profissional? Hoje, se eu voltasse no tempo, sim. Lá em 2008, 2009, eu recebi o meu primeiro convite pela companhia das lojas Quero Quero, para ir com eles. E na época eu estava começando ali aquela desenvolvimento maior em Salfer, enfim, e eu parei e estagnei no tempo ali. Se hoje o tempo voltasse, eu teria ido, porque eu teria um desenvolvimento bem maior, eu teria tido muito mais oportunidades de estar, talvez, hoje até numa segunda, terceira, quarta, quinta gestão, né? Porque você sabe que é o crescimento, né? Então, lá atrás, quando a gente está iniciando, a gente vai muito pela emoção. E nós não podemos ir pela emoção quando falamos em mundo profissional, e sim pela razão. Temos que ter a frieza nas nossas decisões, nas nossas escolhas, porque ela vai refletir
eu falo, não é a curto prazo, ela vai refletir a longo e médio prazo na nossa carreira profissional, né? Então, nós precisamos ter essa visão, não pararmos. Costumo usar um exemplo muito claro que aconteceu com um colaborador meu. Ele chegou e disse assim para mim: Jô, eu vou sair da empresa porque me ofereceram um trabalho onde eu vou ganhar R$200 a mais do que aqui. Eu falei, certo, esses R$200 estão te fazendo a diferença hoje? Sim, está. Ok. Eu falei, o que você vai fazer? Aí ele disse, não, me ofereceram para mim ir trabalhar numa frutaria de carga e descarga. Aí eu falei para ele, e a médio e longo prazo, você vai querer ser a vida inteira ficar nessa frutaria na carga e descarga, ou você não quer fazer um plano de carreira onde você está hoje, né? Então nós precisamos não só olhar o curto, mas sim olhar o médio e longo prazo. E isso é muito importante, que alguém chegue e ajude os nossos jovens, enfim, os nossos colaboradores, eu que trabalho com pessoas, a eles tomarem essas decisões, né? Talvez de momento seria a melhor opção, mas lá na frente ele pode vir a se arrepender. Então a gente precisa ter esse tato, esse lado nosso de sentir o que o nosso colaborador, que é a pessoa que está ao nosso redor, realmente está necessitando. Então precisamos ter como gestores, né, nós precisamos ter esse cuidado com os nossos também. Aqui entra uma questão muito importante que você mencionou, dele sair da empresa e ir para outro lugar por causa de R$200, né? Para muitos isso, claro, é muito importante. Mas muitas pessoas, elas têm aquele pensamento formado ainda de que para elas crescerem, elas precisam sair da empresa que elas estão e procurarem outra empresa. E acabam esquecendo o mundo de possibilidades que elas têm dentro de uma empresa a qual elas já estão trabalhando, né? O que ela pode mostrar de diferencial, qual conhecimento que ela pode vir a agregar para aquela empresa, né? Porque funcionários ali dentro da empresa são vários, né? Você trabalha com, sabe quantos funcionários tem dentro de uma loja, por exemplo. Mas qual que é o diferencial de cada um? O que cada um tem para agregar para que ele tenha uma possibilidade de crescimento, né? Então, muitas pessoas acabam esquecendo disso, que elas podem crescer ali dentro daquele ambiente. Aí entra o plano de carreira. Exatamente. Né? E eu digo assim, essa conversa que eu tive com esse meu colaborador faz em torno de uns 6 meses. E ele está comigo até hoje. Ele continuou. Então, por isso que eu falo a importância de você mostrar para a pessoa que está ali o plano de carreira, as oportunidades. Porque você, quando vai entrar em uma empresa, eu sempre falo, é uma pergunta básica que eu faço quando a pessoa chega a me entregar um currículo. O que você sabe da minha empresa? Ou o que você sabe das lojas Quero em si? Porque eu digo assim, quando você vai buscar algo, você precisa saber aonde você está indo. Aonde que você está colocando os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. Se você vai trabalhar para ter um futuro, ou apenas por um curto espaço de tempo, né? Então a pessoa tem que ter uma menção aonde ela está indo buscar essa oportunidade. Né? Então, é algo assim que a gente precisa ter como recrutador ali e a pessoa como candidato, né? Ela precisa, os candidatos precisam saber aonde eles estão indo, né? Para buscar essa oportunidade. Exatamente. Outra questão que é bem importante é que você mencionou da tua formação, né? Então, acho que seria legal você contar um pouquinho da tua formação também, porque não foi fácil, eu imagino, né? Sim. Porque quando a gente está estudando, a gente pensa, poxa, será que vale a pena todo esse sofrimento? Que muitos veem o estudo como um sofrimento, né? Afinal de contas, é um tempo que a gente tira para aquilo, né? Sim. Mas com certeza isso vai vir valer a pena futuramente. Então, se tu compartilhar... Vou compartilhar, sim. Então, como eu comentei, eu morava no interior. Eu fazia 3 quilômetros a pé para pegar ônibus, e detalhe, o ônibus passava às 5h40 da manhã. Então, 5 horas da manhã eu levantava ali correndinho, meu pai me levava até uma altura, de uma altura tinha uma outra gurizadinha ali que nós íamos junto e a gente ia, pegava o ônibus, ia para a escola 2 horas da tarde. Essa era a minha rotina da minha 2ª série até a minha 8ª. Quando eu fui para o ensino médio não mudou muito, só mudou os horários de ônibus, enfim.
Então, essa foi a minha rotina. Então, eu sofria muito. E eu ouvia de colegas minhas, assim, amigas que eu tinha da cidade, que elas diziam assim para mim, como que você aguenta essa rotina? É que quando você tem sonhos e objetivos na vida, isso não se torna um fardo para você. E sim, eu via como oportunidade, porque eu queria crescer, né? Eu queria algo diferente para mim, eu queria ser alguém, como a gente fala. E aí, logo depois que eu comecei a trabalhar ali, que eu entrei nessa faculdade, né? Que eu fiz processos gerenciais, me formei em 2012, né? Ali eu fiz um mundo de... Você se amplia, né, em várias oportunidades, fiz gestão de RH, marketing, logística, você se apaixona, né, por esse mundo, assim, é algo, você aprende ali a gestão. Eu te cortando, já. Sim. Mas como que foi a questão da escolha, por exemplo, tu fez processos gerenciais, você optou no meio do caminho, você já tinha uma ideia, lá quando você está lá no tempo o que você quando crescer, né? Você tinha alguma ideia, Quando criança, projeto? o meu sonho era ser enfermeira. Esse era o meu sonho e eu tenho 2 primas hoje formadas, eu falo, elas realizaram o sonho por mim. Era o meu sonho, era uma área totalmente diferente. O que me fez optar foi o lado onde o mercado de trabalho me levou. Porque eu entrei trabalhar na cooperativa, da cooperativa eu entrei numa empresa onde ela me mostrou que eu tinha oportunidade se eu me formasse. Eu lembro que o meu primeiro regional, seu Lindomar Castilho, era o nome dele, e ele dizia para mim, Jô, investe em você, que você tem futuro, né? E aí, quando ele falou assim, eu comecei a pensar, aonde que eu posso investir em mim e que me traga um retorno aonde eu estou hoje. Então, foi uma escolha devido ao ambiente de trabalho onde eu estava. Entrei em processos gerenciais justamente porque eu estava indo pro caminho ali, né, de entrar para gestão, né? Então, foi essa minha escolha de entrar para esse ramo na época, né? Então, foi algo Foi bem... mais pela oportunidade que surgiu do que uma opção Na verdade, pessoal. eu agarrei as oportunidades com as 2 mãos e as 2 pernas, né? Porque você, assim, tem que agarrar as oportunidades. Você não pode deixar passar. E agarrei, me formei em 2012. Aí, em 2015, eu queria fazer a especialização, né? Porque você não pode parar. Porém, eu tive uma doença bem séria. Eu tive uma falência hepática, né? Eu perdi um fígado. Transplantei, eu sou transplantada, eu tenho uma história por trás de tudo isso, de superação também, né? E eu digo assim, nada na nossa vida nos para se nós tivermos objetivos. Eu poderia ser uma pessoa que eu dissesse assim hoje, não, eu sou transplantada, eu estou aposentada, não, eu vivo disso. Não, eu sou capaz, né? Então eu me sobressaí por cima, passei por todo esse processo, voltei a trabalhar e hoje eu estou fazendo MBA em gestão empresarial. Então já estou aí entrando para o último semestre, se Deus quiser, né? E estamos aí cada vez mais especializando-se no mercado, buscando objetivos, como eu falei, né? Não podemos ficar no comodismo. E eu acho que é como uma experiência para todos, né? Nós não podemos viver do negativo e sim buscarmos as oportunidades que a vida nos dá. Com certeza, porque aqui entra uma questão. O que você quer, mas o que você faz para chegar lá no que você quer, né? Porque às vezes só você querer não basta, você precisa fazer alguma coisa, né? Exatamente. Com certeza, isso não é tão simples, né? Às vezes gera um esforço que a gente tem que pagar o preço de trabalhar, estudar, ter uma rotina corrida para conseguir chegar onde a gente quer. Com certeza, eu falo assim, hoje, vamos usar o meu dia de hoje, eu trabalho o dia todo, eu chego na filial 7h30 da manhã, tem dias que eu faço uma hora de almoço, tem dias que não, depende muito da demanda, né, que a gente é à frente de uma equipe e você precisa, saio 6h30, 7h, enfim, é você sempre, né, é a primeira a chegar, a última a sair. Eu poderia me dizer, não, mas tá bom assim, mas eu fui buscar algo a mais, porque eu tenho sonhos,
Eu tenho 36 anos, mas eu tenho sonhos e eu quero buscar os meus sonhos ainda, né? Então, Sim. vamos pra luta. Pessoal, só em questão aqui os comentários da live. Pessoal, quem está comentando conteúdos fora do conteúdo da live, a gente vai começar a bloquear os usuários, tá? E depois a gente vai entrar no privado, lá no contato com o privado de cada um. Então, por favor, muito cuidado ali com o que vocês comentam, tá? Porque depois a gente entra em contato com vocês e não é legal. Vamos prestar atenção e vamos comentar questões relacionadas ao conteúdo que a gente está discutindo aqui, tá bom? Sobre a live. Então a gente pede a compreensão de vocês. Teve um comentário que perguntou com quantos anos você começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 21 anos. 21 anos. 21 anos. Então, assim, como eu era do interior, né? Eu trabalhei desde os meus 9 anos na roça com os meus pais. Então, a minha infância, enfim, o que eu tinha para apresentar no meu currículo, no meu primeiro currículo, era experiência com enxada, vamos dizer. Mas isso não é um empecilho, Não, com certeza. porque quando você está começando no mercado de trabalho, você está ingressando, o teu recrutador, a pessoa que está ali te dando a oportunidade, ela sabe que você não tem uma experiência, né? Mas o que você mostrou de diferente para aquela pessoa acreditar em você? Então eu acho que nós não podemos assim pensar, meu Deus, eu estou com 15, eu estou com 18, eu estou com 20 e não tenho emprego. Você precisa demonstrar atitude, né? Tem oportunidade, vai buscar. Eu, assim, comecei tarde no mercado de trabalho, vamos dizer assim, mas desde cedo trabalhando em casa com os meus pais. A minha mãe fabricava queijos, enfim, eu vendia para as minhas professoras na escola, fazia as entregas, então, desde cedo eu trabalhando com vendas também, né? Então, assim, você não precisa ter vergonha, e sim você tem que ter orgulho daquilo que você fazia. E talvez isso que você faz de diferencial vai ser o que, na tua espontaneidade, você vai mostrar na hora que você vai fazer a entrevista, né? O que vai te sobressair sobre os demais candidatos, né? Então, essa é um pouquinho assim da minha experiência ali de início, assim, de carreira, né? Bacana. Teve uma pergunta ali que era qual foi a tua motivação para fazer a escolha profissional, mas como você mesmo mencionou, né, na verdade não foi uma escolha, foi uma oportunidade. Uma oportunidade. Então, o meu sonho, como eu falei, era área de saúde, enfim, sou apaixonada até hoje, por isso eu acho que foi aonde eu, quando tive um problema de saúde, foi aonde eu achei um gargalo, onde eu tive uma sobressaída por cima, porque eu era apaixonada por isso, né, que muitos se desesperam. Eu vivi lá 90 dias num hospital, mas para mim era a minha segunda casa, né, então eu sou apaixonada por isso, mas na verdade não foi nenhuma escolha, e sim uma oportunidade que o mercado de trabalho me ofereceu, eu agarrei e estamos aí até hoje. Acho que aqui entra muito aquela questão até a gente comenta nas aulas, que é o aprender a gostar do que faz. Exatamente. Né? Não procurar, às vezes, fazer o que gosta. Exatamente. Então, é uma diferença enorme, né? Sim. Geralmente, a gente tem uma cultura, você precisa fazer o que gosta, Mas a gente esquece que também a gente pode aprender a gostar do que faz. Eu costumo dizer assim, é muito bom você fazer o que você gosta. Mas daí você tem que olhar para o segundo lado. O que você gosta vai pagar teus boletos no fim do mês? Tem isso também. Tem isso também, né? Então, tipo, na época não foi nem questão de gosto, né? Eu não tinha noção eu estava vindo trabalhar na cidade, eu era do interior, não tive oportunidades assim, né? Então foi a primeira oportunidade, eu agarrei com as duas mãos, veio a oportunidade de eu me desenvolver nessa área e eu aprendi a gostar, e hoje eu amo, né? Então realmente é aquela relação, você tem que se sentir feliz sim, aonde você está, mas você precisa aprender a ser feliz com o que vem de oportunidade para você, né? Exatamente. Justamente. Tem uma questão ali que eu achei muito interessante, foi a Gabriela que fez, Gabriele, que é algo que é o grande tormento da grande maioria dos jovens, que é a comunicação.
Como foi para ti no início do teu trabalho? Ainda mais porque eu também sou do interior, eu nasci e cresci no interior. Então, talvez nós tenhamos uma dificuldade ainda maior com essa questão de se comunicar, com a questão do público. Como foi para ti essa questão da comunicação? Foi fácil? Foi difícil? Gabriela, né? Gabriela do céu, eu sofri muito. Confesso que você vem do interior, você é todo tímida, né? Então, eu sofri muito com isso. E com o tempo, dentro da empresa onde eu estava mesmo, eu comecei a aprender a me desenvolver com eles. 2015 ali, eu fiz um cursinho de coach, né? Para aprender a me desenvolver mais, porque era uma área que eu estava indo. Mas eu fui me desenvolvendo espontaneamente no dia a dia, né? Mas eu sofri muito no início. Meu Deus, se alguém chegasse e falasse alguma coisa, eu ficava um pimentão de vermelho, eu dizia, meu Deus, morri, né? Se eu pensasse, hoje eu preciso ir na rádio fazer um flash, eu infartava, né? Porque eu dizia, meu Deus. Então, quando eu assumi aqui em Beltrão, a filial, nós fazíamos chamadas ao vivo na TV, né? Entrava ao vivo na TV. As primeiras vezes, ainda bem que não filmavam a perna, né? Porque tremia até a alma. Mas a gente aprende com o tempo a se desenvolver, né? Não podemos ficar receiosos no início com isso, porque é da nossa natureza, né? Então você tem que aprender a se moldar, a falar em público. Eu usava uma tática assim, eu pensava assim, todo mundo que está me olhando não passam de meros bonequinhos, eu não estou falando para ninguém, era o que eu apanhava na minha cabeça. E olhava por cima. E olhava assim, geral, né? Então, foi uma das táticas que eu desenvolvi lá no início, né, quando eu precisei falar em público, assim, mas eu pensava, todo mundo que está me ouvindo não é ninguém, eu estou falando para um monte de bonequinhos. E ali eu comecei a me desenvolver, então a gente vai pegando no pulo, né, eu fui no pulo mesmo. Usando de alguns mecanismos, né, de defesa. Alguns mecanismos a gente cria. E muitas vezes na necessidade, né? Exatamente, na necessidade. Existe o parafuso, né? Só na base do aperto, da pressão. Às vezes, mais ou menos assim. Quando eu era menor, assim, que eu ia na escola, se a professora pedisse para ler, eu caía, né? Morria. Mas você vai aprendendo, que a vida vai lhe ensinando, né? Vai te dando as oportunidades, né? Como você diz, cada bônus com seu ônus, né? Então você tem que... Isso que é o legal, isso que é o desafiador, sabe? Você ir se superando. Hoje eu consegui. Hoje fui melhor que ontem. E isso vai te dando motivação para você continuar. E deu errado, não tem problema. Vou começar de novo. Que entra naquele passo de um jovem ser um jovem casca-grossa, que é algo que a gente fala bastante, né? Não desistir na primeira falha, né? Saber que tem novas oportunidades, fazer diferente, talvez, ou às vezes nem foi a questão de você fazer errado, foi a questão do contexto em geral, né? Sim. Então, persistir, fazer de novo, tentar novamente, né? Então, é uma questão muito importante para mostrar como exemplo, né? Até nós criamos em uma filial com gerente trainee, colega meu, um projeto dos 5 S's, mas S's diferentes, os 5 nãos. Não desistir na primeira, você teria 5 oportunidades, você só poderia desistir na 6ª. E dá muito resultado. Hoje não deu certo, mas amanhã eu vou conseguir. Hoje fui melhor que ontem. Hoje foi ruim, mas amanhã vai ser melhor. Então, o jovem, nós como seres humanos precisamos ser motivados e sempre pensar dessa forma, né? Não podemos... Justamente. Eu imagino, porque 2, 3 desculpas a gente acha, agora 5 desculpas é difícil, né? Exatamente. 5 desculpas, desistir. Então, muda-se o contexto, mas foi aplicado assim na prática com uma filial, com alguns colaboradores, isso há uns 3 anos e meio atrás, e o resultado foi de desenvolvimento de equipe maravilhoso. Porque daí a pessoa vai começar a acreditar mais em si, né? Porque é tão fácil eu chegar e dizer, não consegui. Mas e se você saber que você tem mais 4 tentativas? Vamos lá. O que aconteceu? Então, isso é muito bom, né? Para nós, como ser humano, como profissional, nós precisamos buscar esses desafios dentro de nós mesmos. E não podemos existir no primeiro ou não, né? Precisamos
estar firmes ali. O Verdade. Daniel fez uma pergunta bem legal aqui, que é como é para você ser gerente hoje? Qual que é o desafio de ser uma gerente? Se você quiser responder a pergunta aí do Daniel. Vamos responder o Daniel. Eu digo assim, que o maior desafio hoje, para nós gestores, isso é um ponto de vista meu, mas eu acredito que a maioria dos gestores vão concordar com isso, é trabalhar com pessoas, né? Porque você vai ter um grupo organizacional ali com, vamos dizer ali, 15 colaboradores, são 15 personalidades diferentes. Então, você precisa entender cada um deles, né? Eu sempre falo assim para minha equipe, vamos dar o nosso melhor, não o nosso possível. Até tem um vídeo do Cortella que fala que faça o seu melhor e não o possível. Isso, nas condições que você tem agora, Até as condições de fazer melhor ainda, né? Então, às vezes eu falo assim para os meus colaboradores, dê o seu melhor hoje, só que nós não somos robôs. Então, hoje o meu melhor está aqui, amanhã ele pode estar aqui. Nós, né? Então, o maior desafio hoje para nós gestores é trabalhar pessoas. Então, nós temos que gostar muito disso, gostar do que fazemos, ser encantados por esse mundo de gestão para você conseguir trazer a equipe contigo, para você desenvolver aquelas pessoas que estão com você, para eles te darem o melhor. Então, hoje o maior desafio de um gestor não é nem meta, não é nem você se preocupar em contratação, e sim trabalhar as pessoas que você tem ali. Então, no meu ponto de vista hoje, esse é o maior desafio. Sim. Nós gestores. Tanto que aqui tem uma questão muito interessante, né? Que hoje o mercado de trabalho ele olha muito pela questão comportamental. Né? Exatamente. Tanto que a gente bate muito nisso nas aulas. Nós trabalhamos muito isso. A questão técnica, o aprender técnico, ele é importante. Só que para muitos, até nessa parte de gestão, né? Você já considera que a pessoa já tenha praticamente, ou que aprenda, né, com mais facilidade a questão técnica. Agora, a questão comportamental, né, é um grande desafio. Dentro disso, como é que é para ti? Como que é para trabalhar essa questão comportamental, né? Principalmente voltado para os jovens? Como que é o ingresso deles ali dentro do mercado? Você já passou possivelmente por essa experiência, né? Sim. Como que é essa questão comportamental do jovem? Eu primeiramente, particularmente também falando, eu sou uma eterna apaixonada por trabalhar com jovens. Então, se for analisar as minhas equipes, hoje eu tenho uma equipe muito mesclada, tenho colaboradores com 50 e poucos anos, contrapartida tenho jovens com 15, que é meu jovem aprendiz, né? A vinda do jovem, ele vem somar muito conosco, porque ele nos traz ideias novas, ele nos vem com uma motivação diferente. Contrapartida, você vai pegar aquele colaborador de 50 anos, carregado de bagagem, que vai passar para o teu jovem. E o teu jovem vai trazer para aquele meu colaborador mais velho aquela motivação, aquela energia de sonhar alto. Então, assim, no mercado de trabalho hoje, eu vejo muito fator muito positivo. Eu vejo um fator assim muito positivo, essa parte de você trazer o mercado, ingressar eles, moldar eles no mercado de trabalho conforme a organização da empresa, conforme a nossa hierarquia, enfim. Por exemplo, hoje eu trago um jovem, vou usar o exemplo que eu tenho na minha filial. Eu contratei uma pessoa para começar lá de auxiliar operacional. Né? Ela começou conosco, uma pessoa que a única experiência dela era ter trabalhado numa panificadora. Eu aposto muito em pessoas assim. Eu moldei ela dentro da nossa organização. Cultura, valores, missão, as nossas verdades, que a empresa preza muito por isso. Dali para cá, eu promovi ela, eu fiz um plano de carreira com ela. Ela foi para a Caixa. Há um ano e meio, ela assume uma das funções mais importantes da filial, que é a coordenação administrativa. Ela coordena todo o administrativo, tudo que envolve de valores, né, da loja. Então, assim, eu aposto muito em jovens, porque os nossos jovens são muito inteligentes, né? Não é porque eu tô falando para eles, né?
mas é porque eu vejo um potencial muito grande nos nossos jovens de hoje. Então, assim, vocês não têm que se preocuparem, mas eu vou levar um currículo, eu não tenho o que pôr no currículo. Não. Vocês precisam levar a vontade de vocês. O que vai fazer a diferença para vocês. Vocês têm que chegarem com um currículo e mostrarem postura. Que vocês querem aquela vaga. Não simplesmente chegar com um currículo na mão e dizer, eu vim deixar um currículo. Não. Se posiciona na frente da pessoa que vai te contratar. Se apresenta. Mostra que você tem interesse, que você quer aquela vaga. Mostra o teu diferencial. É isso que nós esperamos dos nossos jovens. Não a pessoa só chegar, entregar um papel, virar as costas e sair. Não. Se posiciona. Mostra, ó, eu estou aqui. Me traga para o teu time. Mostra postura. Isso faz a diferença. Você não vai olhar um currículo do jovem e dizer, mas tu não tem experiência. E você vai olhar, sim, a postura que ele vai chegar para você. Se ele tem interesse em vir trabalhar. Ou se ele só está entregando um currículo porque a mãe ou porque o pai quer, né? Então, isso que faz a diferença ali para nós, recrutadores, nesse momento. E eu adoro trabalhar com jovens. Se eu pudesse, minha equipe tudo era... Justamente, e essa questão da postura pro jovem, principalmente, né? Porque geralmente o currículo do jovem, bom, já é jovem, né? Então não tem muita experiência, não tem muito ainda para demonstrar ali no currículo, né? Em questão de experiência profissional. Então muitas vezes onde que é a avaliação? Na maneira de entregar, na maneira que ele se porta. Então isso talvez quase é mais importante do que o próprio currículo. Com certeza, eu faço uma vez por ano recrutação de jovem aprendiz na filial, né, que eu faço contratos, às vezes até 20 meses de contrato com o jovem, e é um dos pontos assim que eu mais observo, a postura que o candidato chega até a loja, né, porque você não vai participar de uma entrevista ou ser avaliado só no momento da entrevista. A partir do momento que tu pensar, hoje eu vou sair procurar emprego, a roupa que tu vestiu vai ser avaliado. A forma que tu chegou vai ser avaliado. Eu sempre falo que eu tenho um filho de 15 anos, né? Eu falo assim, filho, o dia que você for fazer uma entrevista, tu não vá na entrevista de fone de ouvido. Tu não vá com aquele trecão lá de fone de ouvido, tu não vai isso, tu não vai aquilo, porque você está vendendo uma imagem, e não é só você, mas eu fiz a entrevista, não, é desde o momento que tu coloca o pé dentro daquela organização que tu tá indo, tu tá sendo avaliado, tu tá sendo observado por alguém, né? Então a postura para o nosso jovem é o fator mais primordial e principal no momento de uma entrevista, de um recrutamento para eles, né? Justamente, até eu conversava essa semana com uma recrutadora também, ela falava que a quantidade de jovens que dá, até no momento da entrevista, no momento conversando ali na hora de entregar o currículo, entregam olhando para o celular, está conversando com a pessoa, olhando para o celular assim, então... como também essa questão do celular aí pode atrapalhar, né, na hora da seleção, né? Sim, com certeza. E é espantoso que não é só o nosso jovem que chega. Temos pessoas de 30, 40 anos que chegam, sentam na tua frente para entrevista, né, e fica aqui. Eu sei de um caso que não foi na minha filial, mas ocorreu, onde a pessoa tinha um currículo fenomenal, porém ele sentou na frente do gestor e ficou aqui. O gestor fazia as perguntas, só um minutinho. Já te respondo. Né? Então já dá para ter uma ideia o que aconteceu nessa entrevista. E se na entrevista é assim, imagina depois. Imagina depois, né? Porque você é a pessoa mais interessada em vender. Você vai para uma entrevista vendendo a sua imagem, né? Então, você tem que ter essa postura na hora, você tem que demonstrar esse interesse pela empresa, você tem que estar atento ao que o recrutador vai te pedir ou que ele vai te sugerir. Você precisa estar, eu sempre falo assim, meu Deus, mas eu não tenho uma impressora para imprimir o currículo. Não tem problema.
Como diz lá o Cortella, tenha capricho para fazer um currículo. Faça as condições nas melhores condições, e quando você não tem condição, fazer melhor ainda. Mas tenha capricho, preencha bem preenchido, coloque os dados, contatos, o máximo de informação, porque tu não vai ter meia página de um currículo para escrever experiência profissional, porque tu está começando. Então, use aquela meia página para mostrar quem você é. Ponha todas as informações, contatos, nomes, escolas. Eu fiz um curso. Põe o curso lá. Porque você está mostrando um diferencial para o recrutador, né? Isso, às vezes até trabalhos voluntários, né, também, trabalhos sociais, né, que já demonstra que você tem uma ocupação na sociedade, né, você tem um espaço ali que você quer preencher. Exatamente, então, tipo assim, não só pegar aquela folha lá, colocar nome, sobrenome, um telefone de contato, estou procurando meu primeiro emprego. Não, nome, sobrenome, data de nascimento, nome de pai, nome de mãe, endereço onde mora, telefone para contato, se tem um e-mail de contato, o que você faz, eu estudei tal coisa, meio período eu fiz um curso disso, ou coloca o que é a tua ocupação, porque você está vendendo a tua imagem. Justamente. Você precisa se sobressair aos demais que chegam lá e entregam uma folha em branco lá escrito nome, sobrenome, estou procurando meu primeiro emprego. Ponto. Então, assim, a pessoa precisa se sobressair, não ser mais um currículo assim, e sim aquele currículo que quando a pessoa bate o olho e diz, esse vai ser o cara, né? Então, isso que nós precisamos fazer, demonstrar para os nossos jovens, né? Justamente. Bom, e dentro dessa questão, Gisele, como que você vê a importância para esses jovens de cursos, treinamentos, desde mais ou menos de que idade que você acha assim, legal assim, já começar, né, a se preparar para o mercado de trabalho, né, e o quão isso tem peso no momento de uma contratação para um jovem aprendiz ou para uma primeira oportunidade de emprego? Eu digo assim, desde o momento que você tiver a tua primeira oportunidade, é a oportunidade. Eu estou com 10 anos, surgiu a oportunidade, é a oportunidade. Não existe uma data limite, uma idade limite para a pessoa. Você teve a oportunidade, eu tenho um filho de 15 e um de 7. O meu filho de 15, ele está fazendo tecnólogo em sistemas, fazendo um curso de mercado de trabalho também, no contraturno dele. E em contrapartida foi premiado por um curso de programação no UFPR, aqui logo em Pato Branco. Show. Ele disse, mãe, e o que eu faço? Faz. Filho, é oportunidade. Não tenha mãe, o que eu faço? Não. Mãe, eu vou fazer, porque ele está se preparando, né? Então, eu digo assim, eu tenho 16 anos, surgiu uma oportunidade? É uma oportunidade. Se a escola chega lá e dizer, a semana que vem vai ter uma palestra, é uma oportunidade, faz. Bem para agregar, né? Tudo que a gente tem. Tudo que vir, eu sempre digo assim, títulos, cargos são passageiros. Conhecimento não. O conhecimento ninguém rouba da gente. Você viu uma matéria diferente ali no telefone, vamos dizer, né? Na rede social. Lê. É conhecimento? É uma oportunidade? Você tem uma palestra, um curso, algo que a escola... Não estou dizendo ali, eu preciso chegar em casa e agora, pai, mãe, você precisa me pagar um curso de inglês? Você precisa me... Não. Se o pai, se a mãe vai ter a condição, como eu falo para o meu filho, você tem uma condição que eu não tive, então aproveita, né? Então, se você tem a condição, show de bola. Se tu não tem, você trabalha dentro da condição que tu tem para você se desenvolver. Aproveita todas as oportunidades. Eu não perdia uma aula, uma palestra, nada,
Porque é oportunidade, você tem que valorizar. Que aquilo lá no ensino médio, lá no fundamental, às vezes no momento você vai dizer, mais uma vez. E não, lá no futuro, talvez aquilo que você pensou, mais uma vez vai te fazer a diferença. Às vezes uma pergunta aleatória do recrutador ali na hora, seja um assunto que de repente você ouviu uma palestra, você leu uma reportagem, porque hoje nós, aqui na companhia, nós damos um parecer do candidato para o candidato responder. Menos os jovens aprendizes, podem ficar tranquilos, tá? Aonde tem uma pergunta que é assim, como que você está ou como que você conseguiu e está passando por esse momento de crise de Covid-19? E se a pessoa que vem ali é uma pessoa que não acompanha, é uma pessoa que não, né? O que ele vai responder? Então, assim, tudo que vinha a oportunidade, uma reportagem, uma matéria, um curso, uma palestra, quanto mais você puder juntar, você puder agregar, tudo é oportunidade que em algum momento na tua vida você vai usar. Poder utilizar. Né? Então, temos que aproveitar as oportunidades. Aproveitar e se manter sempre atualizado. Exatamente. Né? E não existe uma data, uma idade. Com 18 anos, não. Se você tem 15 e vê a oportunidade, por que não fazer com 15? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, né? Exato. Então, tudo é para ontem, para hoje. Não existe um amanhã para isso, né? Então, quanto antes, né? melhor. Você saiu na frente, né? Com certeza. Justamente, e hoje eu acredito que o mercado exige mais essa formação, né? Essa preparação. Hoje o mercado, assim, você vê, ele é bem mais competitivo, né? Além da competição, eu acho que a complexidade das próprias funções. Sim. Né? Hoje, cada função, às vezes, tem, ainda mais pela questão dessa invasão da era da tecnologia também, né? Exatamente. Tem muito mais informação que você precisa Hoje eu obter. falo assim, às vezes eu falo para os meus filhos, né? Ou às vezes em alguma conversa assim, não que um cargo seja mais importante que isso. Não é isso. Mas eu digo assim, às vezes até para você limpar um chão, você precisa ter estudo, né? Nós trabalhamos com uma multinacional, que a Quero Quero é multinacional desde 2008, né? E nós não recrutamos, não contratamos ninguém, independe do cargo, sem ter no mínimo ensino médio, né? E hoje eu vejo aqui na praça, assim, pessoas boas e talentosas que não tiveram oportunidade de estudar. A pessoa que faz a limpeza da minha loja, que eu acho ela fantástica, ela mesmo disse assim para mim em entrevista, eu não tive oportunidade. Eu não sou analfabeto porque eu sei ler e escrever o meu nome. E você vê o quanto essas pessoas sofrem hoje. Porque ela teria, sim, um leque aberto pela pessoa que ela é, pelo conhecimento, pela espontaneidade, né? Mas se limita, muitas vezes, por não ter estudo. Então, por isso que eu falo, os nossos jovens de hoje, eles precisam cada vez mais estarem antenados, estarem ligados no nosso mundo atual, se prepararem, quanto mais melhor, quanto mais oportunidade melhor, porque cada vez o nosso mundo vai para esse lado da concorrência, né? Tudo mais concorrido. Você vai começar ali de auxiliar operacional, vamos dizer, mas você tem que ter uma noção básica de mexer no computador, né? Não precisa, o sistema você não vai saber, porque você vai aprender, mas você precisa ter conhecimento, né? Aí a gente volta lá naquela tecla, conhecimento, né? Conhecimento. Uma questão aqui, até tem uma questão da Nicole, e eu já vou emendar um pouco nisso. Ela pediu aqui, como é lidar com tantas coisas e organizar seu tempo no trabalho? Tempo é uma questão que hoje em dia é muito em alta, né? Tu conversa com uma pessoa, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, né? Possivelmente você deve ter uma vida muito corrida também, né? Vocês sabem, né, que foi difícil sentarmos para alinhar hoje, né? Então, eu brinco assim, tempo é dinheiro, viu, Nicole? Como é que você organiza o teu tempo diante de tantas atividades? Então, eu sempre priorizo algumas, né? Assim, você cria uma rotina diária, né?
você tem horário de chegada. Geralmente, alguns processos mais de gestão eu procuro fazer antes da equipe chegar na loja. Eu gosto de chegar em torno de 40 a 50 minutos antes da equipe, para organizar alguns assuntos mais de gestão, mais operacionais, responder algum e-mail, suprir alguma demanda, né, mais pontual, já deixar alinhado. Quando a equipe chega, nós temos o hábito, todo dia nós fazemos a nossa pré-eleção, que nós falamos. É uma reunião de alinhamento de coisa vai ser feito no dia, com a venda, com o administrativo, com o estoque, porque você gira vários pratos ao mesmo tempo, então você precisa ter um alinhamento. A equipe chega, a gente senta, a gente fala em resultado, fala em números, o que vamos fazer hoje, enfim, a gente faz aquela divisão de tarefas. Hoje a necessidade vai ser suprir alguma demanda mais pontual de estoque. Terminou aquela reunião, a equipe de venda vai fazer a abertura de loja. Eu vou fazer até um acompanhamento, às vezes de alguma, e vou para o estoque, um exemplo, né? A minha demanda hoje vai ser na área administrativa, equipe de vendas, equipe de estoque eu vou acompanhar o administrativo. Então, você acaba criando uma rotina. E lógico que vai ter aqueles dias que a tua rotina vai ser quebrada por alguma situação. Então, ali que está o nosso segredinho de gestor. Saber você comandar 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Você alinhar o que é mais prioritário do momento, o que eu posso deixar para depois, o que eu tenho que fazer agora, o que eu posso responder daqui meia hora, um exemplo, né? Então, você vai criando uma rotina. E isso é o tempo que vai te ensinando, né? Você não cai da noite pro dia numa gestão. Então, aquilo que você viu que acontecia lá quando começou lá na cooperativa, que você era só uma mera, né? Eu falo assim, operacional, que dava entrada de nota, fazia saída de nota. Dava entrada de nota, fazia saída de nota. Então, você vai aprendendo e você vai fazendo uma bagagem. Para quando você chegar naquela parte de gestão, porque você já está capacitado e você consegue suprir essas demandas, né? Então, existe toda uma rotina que a gente acaba criando, um alinhamento com a equipe, né? Então, como eu comentei, nós temos 3 setores. A gerência, administrativa e estoque são os 3 pilares da loja. Então, área administrativa, a coordenadora, ela sabe o que ela precisa fazer todo dia na chegada. A área de estoque está alinhado tudo que ele vai fazer na hora de estoque, para te sobrar o tempo para você, se precisar dar um apoio numa venda, enfim, você vai girar os teus pratinhos conforme a demanda do dia vai levando, né? Então, é mais ou menos nessa forma que eu conduzo o meu dia a dia na parte de gestão de loja. Sim, o primeiro passo, então, é vamos dizer, a organização, né? Organização. Primeiro, antes de começar qualquer coisa, é sentar e organizar o dia. Isso exatamente. É todo dia, você faz o mesmo processo. Então, organiza. Se tem alguém na live que é de Beltrão, pode passar na frente da minha filial. Vocês vão sempre estar me vendo 7h30, 7h40 eu chegando na filial. A nossa abertura é 8h30. Por quê? Daquele horário que eu chego até 8h10, 8h15, que a minha equipe chega, eu vou ver e-mail, eu vou ver todas as demandas que eu preciso passar de primeiro momento para a minha equipe. Por exemplo, hoje quando a minha equipe chegou 8h15, eu falei para eles, tenham novidade. Eu já tinha recebido e-mail de preços, de ajustes de produtos, enfim. Já abrimos a loja com a equipe toda sabendo o que tinha mudado de diferente e de bom que tinha para ser feito, né? Então, a primeira parte, o segredo do sucesso para você conseguir suprir a demanda é você ter uma organização diária. Todo dia você se organizar. Chegar antes, para não atropelar as coisas. Ver o que é mais importante você alinhar com a tua equipe. Por exemplo, hoje nós precisamos alinhar que nós temos que todo mundo vender cimento. Eu vou olhar os resultados do certinho. Pessoal, hoje todo mundo só vende cimento. Aí eu vou chegar aqui hoje e olhar e dizer, não, hoje eu só vou vender colchão. Pessoal. Então, você tem que ter essa, porque a tua equipe está esperando que você passe. Você é né? Então, você tem que ter aquela organização de saber tudo certinho para passar para eles. Então, até o Lucas aqui perguntou se você tem alguma ferramenta para ajudar a organizar o teu dia, alguma agenda, como que você se utiliza para organizar esse processo aí? Um dos pontos que eu sempre, para você conseguir organizar o dia,
e você ser efetivo, primeiro ponto, a partir do momento que você entrou para dentro do teu trabalho, rede social você desliga, né? Você vai responder pontualmente o WhatsApp ou trabalhos, as ferramentas de trabalho, para você conseguir suprir a tua necessidade. Hoje, é o Lucas, né? Lucas. Hoje, Lucas, eu não uso mais. Mas é muita prática. Tem muitos colegas meus ter uma agendinha e chegar na agendinha lá e anotar. Hoje eu preciso aprovar uma nota, hoje eu preciso fazer um banco, hoje isso, hoje... Muitos fazem disso. Eu hoje já não me utilizo mais disso. Eu gravo ali na minha cabeça o que eu tenho de fazer e eu vou fazendo. Mas é muito... Tem muitos, eu conheço colaboradores, inclusive, que eles usam uma planilha no próprio telefone ali de atividades para eles irem seguindo, né? Então, depende muito do perfil de cada pessoa. Se é uma pessoa que tem um perfil mais... como que eu posso dizer? Mais formal ou mais informal. Eu tenho um perfil informal, então eu não uso uma agenda. Eu sofreria com uma agenda ali na mão toda hora fazendo. Mas vai ter aquele gestor ou aquele colaborador que, se ele não tiver aquela agendinha, aquela listagem do que ele precisa fazer, ele também vai sofrer. Então depende muito do perfil de cada pessoa para fazer esse... Outra pergunta aqui da Nicole. A Nicole, interessante. Bom, hoje você faz entrevistas. Hoje, sim. Como foi a tua entrevista? Ou as tuas? Minha primeira entrevista... Deixa eu até me lembrar, viu, Nicole? Faz um tempinho. A minha primeira entrevista, então... o nervoso vem à flor da pele, né? Nervosismo é normal. A tremedeira, então, nem se fala, né? O suar frio. É algo assim para você não se esquecer tão cedo, né? Eu costumo brincar, eu digo, a gente nem lembra mais devido ao tempo, mas não, você lembra que você chega ali, aquela ansiedade. Naquela época, um facilitador que não existia telefones, né? Como hoje, de tão livre acesso. Então você já chega ali preocupado. Eu lembro até hoje que eu fui com uma camiseta azul para minha primeira entrevista, eu lembro, viu? E levei meu currículo, foi meu currículo numa pastinha de plástico, daquelas de borrachinha de que a gente prende, né? Assim, aquela ansiedade é mil. Eu cheguei lá, sentei lá, fiquei assim, observando tudo, porque eu sempre fui muito curiosa, né? E talvez tenha sido isso que tenha me sobressaído, porque você fica curioseando, né? Olhando uma coisa e outra, você demonstra que você tem aquela curiosidade pelaquela empresa, em saber mais da empresa. E um fator, tipo assim, como era uma cooperativa, e eu vinha do interior, eu conhecia muito sobre cooperativa, né? Assim, muito que eu digo que, né? Sabia o que era uma cooperativa, o que você trabalhava, então eu tinha um pouquinho de noção. Por mais que eu morri para falar com o gestor, né? Porque a gente é muito tímido, mas eu lembro que ele me fez as perguntas e eu sabia responder o que a cooperativa trabalhava, qual era a minha ideia, o que eu pensava em estar trabalhando lá, o porquê que eu tinha procurado aquela empresa, enfim. Eu lembro que ele me fez algumas perguntas assim, e acho que ele viu que eu estava muito nervosa, então ele não me fez tantas, né? Mas eu ganhei a vaga, né? Sim, então não fui tão mal. Bacana, bacana. Teve mais uma aqui da Karine, que eu localizei. Em algum momento, Ursula, você já bateu aquela vontade de desistir da carreira, de seguir alguma outra coisa, de voltar, ou na verdade voltar não, de seguir para a área da saúde? E quando aconteceu isso, se aconteceu, como é que foi para ti? O que você fez? Como que é o nome da nossa Karine. Karine, acontece muito, principalmente, eu sempre falo assim, quando você segue uma linha de gestão, né, você faz um trabalho um pouco mais solitário, vamos dizer assim, né, porque você tem uma equipe ali, que são pessoas que, como a gente se considera ali na família, né, na filial a gente chama nossa família e tal, mas você sabe que a pressão que vem para cima de ti, porque é como eu falo para minha equipe, eu me sinto responsável hoje por 10, 12 famílias, eu já tive 17 colaboradores, eu dizia, eu me sinto responsável por 17 famílias. E se os resultados não vierem, e se nós não fizermos um bom desenvolvimento no mês,
E se o salário do meu colaborador não for bom o suficiente para ele suprir a necessidade familiar? Então, às vezes acontece já, né? Me passou pela cabeça em alguns momentos, principalmente durante a pandemia, porque a gente ficou todo mundo mais sensível, né? Eu fiquei em home office um período devido ao meu transplante, ser grupo de risco. Então, dá os paranoia mesmo, não tem como não, né? Só que é aquela coisa, você tem que parar e analisar. O que você quer para você? Dificuldades, não vai existir um trabalho onde que você trabalhe a vida toda mar de rosas, vai ter os altos e baixos, né? Então você precisa filtrar, você precisa ter a cabeça no lugar e, né, parar, dizer, vamos parar, vamos refletir, é isso que vale? Eu sou feliz aqui, eu estou sendo feliz, aí você vai juntar todos os pesos numa balança e você vai ver que ainda te vale a pena. E eu acrescento e ainda vou mais além. Eu falo assim, que enquanto tiver uma pessoa, um colaborador na qual você deve investir, que você vê que aquela pessoa te vale a pena, você não deve desistir, né? Quem trabalha com pessoas, você primeiramente tem que amar o trabalho de trabalhar com pessoas. Então, quando você tem uma pessoa que você acha que te vale a pena, você não deve desistir ou jogar a toalha. Você tem que insistir mais uma vez, né? Porque te vale a pena. Legal, bacana. Fran, mais alguma dúvida? Eu ia perguntar uma questão que a gente entrou no assunto, a gente acabou saindo um pouquinho. Mas hoje, como uma pessoa que faz recrutamento, faz seleção, o que em um currículo, né? Porque a gente fala que o currículo é uma folha que você tem para convencer o recrutador a te contratar. O que não pode faltar num currículo? Como eu comentei antes, num currículo não pode faltar, principalmente para o jovem que não tenha experiência ou, né, não pode faltar o máximo de informação dele. Nome, sobrenome, endereço, família, ali o que você tem, de tudo que você tiver para colocar ali. Onde você estudou, se você teve alguma coisa em especial que você fez, se você não teve nada que fez, mas enfim, que você colocar tudo que você tem ali, o mais completo de informação possível. E além de tudo isso, é o capricho no currículo, né? Porque a gente às vezes recebe alguns currículos que você pensa assim, acho que é um universitário de medicina, né? Que você não decifra. Então não faz mal se eu preencher o meu currículo a próprio punho. Eu ia ali na livraria comprar um currículo e preencher. Porque como eu falei, muitas pessoas às vezes não têm condição de ir lá, ou não tem um tempo, ou não tem uma acessibilidade a um computador para elaborar um currículo impresso. Mas ter o capricho de fazer o currículo, e o mais importante, o currículo bem montadinho, com todos os dados, tudo, é a postura na hora que você leva para o teu recrutador. Né? Porque também não adianta você ter um currículo perfeito e chegar na hora e dizer... Eu vim deixar um currículo meu e não dá tempo nem do recrutador pedir qual é a tua área de intenção, o que você almeja, o que você quer, né? Então, postura é a parte mais importante que o candidato tem que ter na hora que leva o currículo para a empresa onde ele vai se apresentar, né? Esse é o fator primordial, fundamental. Fundamental. É isso? É isso, acho que respondeu muito bem a pergunta. Tem bastante questões. Bom, teve bastante perguntas aqui, pessoal, que a gente não conseguiu responder, até porque senão a gente vai estourar demais nosso tempo na live. Teve algumas ali que a Jussiane já tinha respondido no início, o pessoal entrou depois, então dê uma olhadinha de novo desde o início lá da live, lá, que possivelmente tem bastante questões lá que vai estar respondido lá, tá? Uma mensagem para esses jovens aí que estão nos assistindo, jovens, pode ser que tenha um pessoal que não é tão jovem, o que importa é o espírito jovem, né? Eu falo, tem velhos de 12 anos e jovens de 80. É verdade. Né? Então, o que eu deixo hoje de mensagem para vocês é que sonhem, e sonhem alto. Mas não pensem assim, que você vai sonhar e as coisas vão cair do céu. Não.
você põe um objetivo na tua vida e você foque naquele objetivo. E eu falo assim, tudo que nós ponhamos de objetivo na nossa vida tem um preço. Que muitas vezes você precisa pagar, mas é recompensador. Então foquem, sonhem alto, como eu falo para minha equipe sempre, o céu é o limite. Nós não nascemos, como eu brinco com meus colaboradores, eu não nasci para ser gerente a vida inteira. Você não nasceu para ser vendedor a vida inteira. Sonhe alto. Eu até brinquei esses dias assim com um colaborador meu, eu falei, por que não um dia eu não estar na direção da empresa? Nada me impede. E eu deixo... Porque alguém tem que estar lá. Alguém tem que estar lá. Então, faça a diferença na sua vida. Não espere que alguém venha fazer a diferença. Seja você a diferença na tua vida, como pessoa e como profissional. E não que alguém tenha que fazer a tua diferença. Você seja a diferença. Se é em alguém que você tem que investir, é em você. Essa é a minha mensagem que eu deixo para esses jovens aí que nos aturaram aí essa hora e pouca, né? Enfim, mas teve muita informação, tenho certeza aí que teve muitas questões que vai ajudar, né, o pessoal aí, quem está procurando o primeiro emprego, ou até quem já está acostumado, né, a procurar emprego muitas vezes, que sempre tem algo novo para se aprender, né? A gente aprende todos os dias, né? Somos eternos aprendedores, né? Justamente. Quem dirá que nós soubéssemos tudo, né? Então, nem o dicionário tem todas as informações, imagine nós, né? Meros mortais. Mas foi um prazer muito grande estar com vocês. Eu deixo aberto, né, para quem quiser me contatar, conversar. Eu tenho minhas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram eu uso muito pouco, até pela minha correria do dia a dia. Vocês vão me encontrar mais fácil ainda no LinkedIn, no Facebook, né, do que Instagram, mas, né, deixo aberto e o pessoal quiserem conversar, trocar ideias, né, a gente está aí para isso, né. Foi um prazer o convite, agradeço o convite de vocês também. Quando se fala em desenvolver pessoas, é a chave do sucesso, né? Então a gente está aí para colaborar com nossos futuros gestores, empreendedores, professores, por que não, né? Sim. Porque professor é o mais principal, né? Porque sem eles nós não somos nada. Exato. Então, que seja só sucesso para essa gurizada e essa meninada que estamos assistindo. Ótimo, perfeito. Gisele, muito obrigado mesmo aí por tudo que você deixou para nós, para os jovens, para todos aí que estamos vendo. Tem muita informação bacana aí que vai ajudar aí esses jovens aí na hora de fazer um currículo, na hora de ir numa entrevista, né? E até a tua própria experiência de vida. Com né? certeza. Que mostrou aí que é preciso fazer um processo. Nada cai do céu de graça, nós precisamos buscar e correr atrás. E o processo, fazendo o processo certinho, ele te qualifica, ele te capacita muito mais, né, para você chegar onde que você chegou. E tenho certeza que ainda vai chegar muito mais longe, aí, porque vontade não falta, né? Não, então, como eu falo, o céu é o limite, né? Então, queremos alavancar voos, né? Ótimo. Então, vamos para cima, né? Não podemos parar, não somos... de se estagnar, não podemos viver no comodismo, né? Temos que alavancar voo. Perfeito. Mas então é isso, pessoal. Obrigada novamente pela tua presença, pelo teu tempo. Tenho certeza que os alunos aprenderam muito hoje, que foi muito conhecimento que você conseguiu passar aqui para nós. Possivelmente, talvez, né, a gente traga você novamente, porque eu tenho certeza que você tem muito mais ainda para agregar aqui, Estamos né? aí abertos, né? O que for para somar, aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, né? A gente aprende muito mais quando vai dividir um pouquinho do que a gente sabe, né? E você vê assim que são pessoas que às vezes até teve uma aluna ali que falou, como que foi? O medo a gente sempre vai ter nesse momento, né? Mas nós temos que superar os nossos medos para chegar nos nossos desafios. Então não tenho medo da primeira entrevista, não tenho medo do primeiro currículo. Não deu certo hoje, vamos tentar amanhã de novo. Amanhã vai ser um dia melhor que hoje. Nós temos que sempre estar
ali pensando pensamento positivo, que tudo vai dar certo. Ótimo, perfeito. Bom, pessoal, se teve alguma pergunta ainda que não foi respondido aqui, vocês podem estar enviando no WhatsApp para nós ali, que depois a gente corre atrás para tentar responder para vocês, tá bom? Ótimo, então, por isso é hoje. Por hoje é isso. Muito obrigado, então, pessoal. Uma boa noite para vocês aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. E até a próxima. Até mais.